Joe Burrow, Tua Tagovailoa e Justin Herbert. Três quarterbacks calouros aí que vão começar as suas carreiras na NFL agora na temporada de 2020, que provavelmente devem brigar entre si pelo prêmio de melhor calouro do ano da temporada. Eu sou o Pedro Hormes e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esses quarterbacks e o que esperar de cada um deles. E assim, olha, eu acho que antes de começar a analisar cada um desses jogadores, primeiro é preciso analisar o processo de maturação do quarterback na liga, como que ele vem do college, como que ele vai atuar na NFL e como que é esse processo de desenvolvimento que ele tem. Então, assim, tem muitos pontos, muitos aspectos que são envolvidos nisso. Eu acho que, assim, o primeiro, que muitas pessoas acabam nem achando tão importante isso, mas que eu considero bastante relevante, é, por exemplo, a adaptação da região onde o cara vai jogar. Isso, na verdade, é bastante comum até em outros esportes, futebol, basquete, beisebol. Você consegue imaginar aí um atleta que jogou 20, 25 anos em Wisconsin e cresceu em um lugar frio aí jogando a 15 graus negativos, e quando ele é recrutado na NFL, ele vai jogar em um time da Califórnia, por exemplo, em que faz 35, 40 graus no ano. Então, é uma adaptação necessária, é, até para o ser humano, eu acho. Você não consegue render o seu melhor, não consegue até ser feliz em um lugar onde você não está bem ambientado, na é verdade? Então, isso também é um processo natural pro jogador da NFL. Bom, eu acho que o próximo passo é justamente essa adequação de estilos, né, entre a NCAA, que é o futebol americano universitário, a NFL, que é o futebol americano profissional, né? No futebol americano universitário, nós temos aí diversos atletas que são recrutados por todo o país, né, de todos os estados dos Estados Unidos, de high schools, de ensino médio, de todas as escolas de lá, da região, para se candidatarem a jogar no futebol americano universitário em busca de uma bolsa de estudo, para poder se formar, ter um diploma, ou até alguns que almejam já se profissionalizar e ir para a NFL ou para alguma outra liga esportiva, seja NBA, NHL, etc. Então, assim, essa transição é muito importante para o jogador, porque nisso ele vai ver que ele não pode fazer determinadas jogadas que ele faria no futebol americano universitário, porque na NFL o nível é muito acima. Então, muitas vezes, uma atitude mal pensada, uma jogada errada, pode causar um turnover crucial, uma perda até para o time dele, ou até mesmo uma lesão do jogador. Isso sem falar que, cara, só a pressão de você jogar na NFL em si é uma coisa gigantesca. Você imagina, você ali nasceu nos Estados Unidos, cresceu nos Estados Unidos, via jogadores desde pequeno na televisão, e aí você, depois de anos, acaba indo para lá. Então é uma pressão psicológica muito grande também, tá? Então esse também é um processo aí que o jogador tem que passar para ele poder crescer profissionalmente, né, como atleta e até como pessoa também. Então, a parte assim, como é que eu posso dizer? Profissional do atleta, ela conta muito mais do que na NCAA. Eu vou usar um exemplo aqui, que todo mundo acho que até conhece, o Johnny Manziel, o Johnny Football, que, cara, quarterback de Texas A&M, era um ídolo no NCAA, no futebol americano universitário, foi muito bem cotado na NFL, foi pro Cleveland Browns e o que aconteceu com ele? Não conseguiu se comportar, falhou em se comprometer com o time, teve problema com drogas, problema com cocaína e apareceu foto dele com nota de dólar cheirando em hotel, em Las Vegas, etc. Então, assim, você tem que saber se comportar na NFL, porque se você não tiver essa adequação, ainda mais sendo novo na liga, o seu tempo na NFL dura muito pouco. E foi isso que aconteceu com o Johnny Football, por exemplo. Bom, é assim, eu acho que depois desses fatores, existem três modos diferentes aí de se introduzir um quarterback na NFL, né? O primeiro deles, eu usaria mais o termo assim como urgência extrema, assim. Eu vou até citar como exemplo a situação do Denver Broncos ano passado, onde, por exemplo, o Joe Flacco começou o ano como titular, né, após sair do Baltimore Ravens, e ele acabou se machucando aí no começo para metade da temporada, e disso o Drew Lock, que era um calouro que foi draftado pelo Denver Broncos naquele ano, teve que assumir o posto. Então, tipo assim, ele era um quarterback que estava sendo maturado aos poucos, a franquia do Colorado já estava pensando no futuro para ele, mas isso teve que ser cancelado, os planos tiveram que ser mudados porque o seu quarterback titular se machucou. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o Drew Lock que está ali no banco de reserva aprendendo com o Joe Flacco e vai passar ele para o titular. E foi isso que aconteceu. Então esse é um caso de necessidade extrema, assim, quando um jogador se machuca
ou tem algum outro tipo de problema com o jogador que ele não pode comparecer dentro de campo, aí você pega e coloca esse calouro para jogar. Outro modo aí que eu colocaria nessa lista de inserção de quarterbacks na NFL é já uma situação mais programada, né? Eu vou citar como exemplo aqui também o caso do Andrew Luck em 2012 com o Indianapolis Colts, né? O que aconteceu nesse ano? O Peyton Manning já havia deixado a equipe já naquela intertemporada, ele havia assinado um contrato com o Denver Broncos já, então já era sabido que o time dos Colts não teria um quarterback assim, a altura do nome da franquia para começar a temporada, porque o seu titular tinha se machucado um ano atrás disso, né? O Peyton Manning sofreu aí uma lesão no pescoço, passou por algumas cirurgias e acabou ficando 2011 inteiro fora de ação. Com isso, o time optou por acabar assim com a história dele na franquia e seguir em frente. Então disso veio o Andrew Luck no draft de 2012, já sabendo que o time não teria um outro quarterback para disputar a posição com ele e que desde o primeiro jogo assim ele já seria construído o time em cima dele, ele já começaria como titular e meu, vamos jogar aí, você vai aprendendo dentro de campo e é isso. E o último modo que eu vejo é já uma coisa mais conservadora, né? Você colocar o quarterback depois de um tempo. Então, o que você vai fazer? Eu vou citar como exemplo aqui, primeiro, o caso do Aaron Rodgers com o Green Bay Packers, né? Que o Rodgers foi draftado e ficou 3 anos no banco de reserva aprendendo com o Brett Favre, né? Que era a lenda do time, que era o jogador titular da posição para só depois desse tempo, depois de muita maturação e entender o que estava acontecendo, entender o playbook, como que as coisas na NFL eram feitas, que ele começou a virar titular e passou a ser o titular efetivamente quando o Brett Favre se ausentou do time, quando ele foi embora. E o mesmo posso dizer, por exemplo, do Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs. Ele foi draftado, ficou aí um ano no banco de reservas para pegar maturação, para aprender o jogo e o processo da liga, e no ano seguinte virou o titular. O mesmo teria acontecido até com o Lamar Jackson, eu posso dizer. Eu, como torcedor do Baltimore Ravens, posso falar. A ideia com o Lamar Jackson era o quê? O Joe Flacco ainda tem mais um ano de contrato depois desse da temporada atual. Então nós vamos draftar o Lamar Jackson aqui no final da primeira rodada, já pensando no futuro para quando o Flacco deixar a equipe. Só que o que aconteceu foi, no meio desse processo de maturação, aconteceu o primeiro caso. O Joe Flacco se machucou novamente, foi a primeira lesão dele no caso, né? Ele machucou o pescoço aí na metade da temporada e ele acabou abrindo espaço para o Lamar Jackson. Aí o Lamar Jackson entrou, fez um trabalho tão bom que ele acabou ficando no time de vez e o Joe Flacco foi para reserva, acabou o ano e foi trocado pelo Denver Broncos. Bom, analisado esses pontos de vista que eu tenho aí, agora já fica um pouco mais fácil para a gente poder destrinchar um pouco mais cada jogador e o que cada time tem a oferecer para eles, né? Eu vou começar primeiro com o Joe Burrow, né, por se tratar do Cincinnati Bengals, que é um time da AFC Norte. Cara, os Bengals tiveram uma temporada assim muito, muito, muito ruim em 2019. Só 2 vitórias, né, em 16 jogos, tanto que acabaram com a primeira colocação geral no draft de 2020, né, que foi utilizada para selecionar o Burrow. Então, assim, o ataque dos Bengals era muito ruim. O AJ Green é um dos melhores wide receivers da NFL, só que ele já não é mais tão confiável assim. Por quê? Já de alguns anos para cá ele tem se lesionado muito, então ele tem passado mais tempo fora de campo do que dentro de campo. Assim, ele é um jogador talentoso? Ele é um jogador talentoso, só que ele não é mais tão confiável assim. Então isso acaba sendo um problema muito grande para Cincinnati. Tanto que, já pensando até no futuro, em uma possível ausência do Green, os Bengals selecionaram aí na segunda rodada, a primeira escolha da segunda rodada, né? O T. Higgins, que é um wide receiver de Clemson, que tinha até potencial para ser draftado na primeira rodada. Sem falar que, meu, a linha ofensiva dos Bengals é muito ruim, é muito fraca, carece muito de jogadores de qualidade, tanto que, assim, eu acho que a ideia original dos Bengals desde o ano passado, na verdade, já era pensar em uma reconstrução total de elenco, porque assim, eles viam que com o Andy Dalton as coisas não estavam indo para frente. Beleza, os Bengals foram para os playoffs uma temporada aqui e outra ali, só que chegaram no wildcard e tomaram pau para todo mundo que enfrentaram. Então, tipo assim, era um time que não tinha evolução mais. O ápice deles era chegar em playoffs, seja pro wildcard, e não conseguiam passar disso. Então, por que você vai manter uma coisa que está dando errada e que não tem uma perspectiva de melhora, não é? O Andy Dalton, ano após ano, não estava sendo a solução, isso era visível já desde o início que ele não era a solução para o time.
E a franquia parece que simplesmente parou de esperar por ele. Ano após ano ele via jogando cada vez pior, tendo atitudes e jogadas muito ruins, bem contestáveis, e com isso se tornou possível a escolha do Joe Burrow. Na verdade, eu acho que até o recrutamento de um quarterback nesse draft de 2020 já era uma coisa que estava sendo pensada exatamente por causa da queda do Andy Dalton em si dentro de campo. E sem falar que, olha, em 2019, desculpa, primeira rodada foi selecionado Jonah Williams, que é um offensive tackle de Alabama, e na segunda rodada veio um tight end. Então, tipo assim, a franquia já estava pensando em uma reconstrução pelo menos ofensiva, parcialmente ofensiva, para um futuro próximo. Tanto que em 2019 aí chegaram coordenador ofensivo novo, coordenador defensivo novo também, e a vinda do Zac Taylor como técnico principal. Para quem não sabe, o Zac Taylor ele foi assim por alguns anos treinador do Los Angeles Rams. E ano passado não, em 2018 ele foi técnico de quarterback do Jared Goff. Então ele foi muito importante para o Goff nessa transição dele, ainda novo na liga, né? Então os Bengals apostam muito nisso, nesse trio de técnicos relativamente jovens, junto com um ataque jovens, que você vai ter o Joe Burrow, que é calouro, Joe Mixon, que é um running back muito jovem, o Giovanni Bernard tem seus 28, 29 anos, se eu não me engano, ainda está numa idade boa, com o AJ Green, que é um veterano, com um tight end de segundo anista, com um wide receiver calouro, e também temos o John Ross, que foi uma escolha de primeira rodada em 2017, que até agora não vingou muito na liga, né? Mas apesar de ser bem talentoso, mas também precisa se provar um pouquinho mais, né? Porque também não fez muita coisa de interessante. E, cara, na defesa, assim, os Bengals na defesa são acatados. Foram simplesmente horríveis, foram triturados em diversos jogos e, meu, se for contar pela defesa, apesar de terem trazido alguns reforços também nessa pós-temporada aí, nessa intertemporada, desculpa, mas não é algo também que o Joe Burrow possa se fiar muito. Então eu acho que o futuro do Cincinnati Bengals começa com esse ataque jovem e talentoso que eles estão formando, mas ainda tem muita coisa que precisa acontecer para de fato em si a gente poder dizer, olha, o Cincinnati Bengals vai ser um time de playoffs daqui 2, 3 anos. Ainda precisam acertar a linha ofensiva, ainda precisam acertar o corpo de recebedores, ter uma certeza com o AJ Green se ele vai jogar, se ele vai ficar ou não, porque ele assinou uma franchise tag esse ano para poder ficar no time, né, senão ele iria pro mercado. Então tem alguns pontos aí pendentes. E principalmente a defesa. O que vai ser dessa defesa? Essa defesa vai ajudar o Joe Burrow um pouco ou não? Bom, e agora falando um pouquinho aí mais sobre o Tua Tagovailoa e o Miami Dolphins, eu acho que esse é um caso um pouquinho diferente do Joe Burrow, que deve ser um cara plug and play, né? Aquele jogador que é draftado que já vai jogar. O Tua, isso pode acontecer com ele também, mas tem um pequeno fator que vai contra esse argumento, que é justamente o seu estado físico, né? Para quem não sabe, aí, o Tua ele foi um quarterback de Alabama, e ele acabou sofrendo aí uma grave lesão no quadril na última temporada e não jogou mais o final do ano universitário, né? E desde então, assim, até antes do draft havia assim, muita especulação se ele estava já realmente saudável, se ele ficaria pronto a tempo para a temporada, né? Porque ele passou aí por um procedimento muito complicado no quadril, que é uma região muito incômoda para os quarterbacks, né? Porque você precisa muito do seu quadril poder lançar uma bola. Então tem toda essa incerteza em cima dele. Apesar de que ele já gravou diversos vídeos, deu diversas entrevistas, falou que tá bem, que tá se recuperando muito bem, que vai estar pronto na temporada. Mas é aquilo, cara, você seleciona o Tua Tagovailoa na primeira rodada, entre os 5 primeiros jogadores, você vai arriscar lesionar o jogador para ele já estar pronto na primeira ou na segunda temporada? Então isso é algo que o Brian Flores, né, que é o técnico principal e ex-técnico de muitos anos do New England Patriots, agora está como técnico do Miami Dolphins, vai ter que definir junto com a direção da franquia, né? Porque não é uma decisão fácil. De um lado você tem o Ryan Fitzpatrick, que a gente sabe que o Fitzpatrick aí ele pode ganhar alguns jogos, faz algumas gracinhas, tem uns jogos muito bons, mas que também é bem constante quando quer e tem umas jogadas muito ruins e decisões muito precipitadas também. Então, assim, os Dolphins têm a opção de ou colocar o Tua de cara, pra ele já ir desenvolvendo e vamos embora, ou eles podem ter a opção mais segura e seguir com o Ryan Fitzpatrick aí por uma, duas, 3 semanas
e vendo como que vai ser o desenvolvimento do Tua também, porque ele também tem que responder aos workouts, aos treinamentos, a entender o playbook, entender como a liga funciona e ainda cuidar do seu quadril machucado, né? Então esse também pode ser um caminho que o Miami Dolphins pode escolher para ele. E falando de elenco, eu acho que assim, o Dolphins hoje tem uma situação melhor do que a do Cincinnati Bengals, por exemplo. Por quê? Os Dolphins investiram pesado nessa intertemporada, tanto no mercado quanto no draft. No mercado, eles trouxeram aí Eric Flowers, que não foi muito bem como tackle nos Giants e nos Jaguars, mas quando ele foi pro Washington Redskins temporada passada, ele foi para left guard e jogou muito bem, por sinal. Tá? Eu assisti bastante jogos dos Redskins, eu posso falar. Tanto que ele foi contratado para os Dolphins essa temporada para jogar justamente como guard. Ele não vai voltar para tackle, ele vai continuar no meio da linha ofensiva. E também chegou o Ted Carras, que era o center do New England Patriots, desculpa. Ele jogou nos Patriots na temporada. Então, assim, foram dois reforços do mercado para a linha ofensiva. Aí no draft, os Dolphins, eles tinham 5 escolhas entre as 3 primeiras rodadas no evento. Então eles tinham 3 escolhas do primeiro round e acho que eram 6 agora, eu não me lembro de cabeça. Eu sei que eram 3 na primeira rodada e acho que uma ou duas na segunda e uma na terceira. Então, assim, os Dolphins tinham muitas escolhas altas para reformular o time. Então, o que eles fizeram? 3 dessas escolhas foram para ataque. Uma que a primeira foi o quarterback, né? O Tagovailoa foi selecionado na primeira rodada. Além dele veio também o Austin Jackson, que é outra adição muito importante para a linha ofensiva, já como tackle, né? E aí, na segunda rodada, quem foi selecionado foi o Robert Hunt, que é um offensive guard para jogar aí na direita da linha, para ajudar também o Tua na proteção dele. Então, assim, os Dolphins trouxeram 4 peças nessa intertemporada, 2 por mercado e 2 pelo draft, para potencialmente serem os titulares dessa linha. Então a franquia tá pensando já na proteção do seu quarterback, entende? Além disso, na posição de running back chegou o Jordan Howard, ex-Chicago Bears aí, que jogou a temporada no Philadelphia Eagles, para dividir a posição com o Matt Breida, aquele ex-jogador do San Francisco 49ers, né, que foi trocado aí nessa intertemporada para a franquia do Miami Dolphins também. Na posição de wide receiver, acho que assim, o grupo em si dos Dolphins é relativamente bom, mas poderia ser um pouquinho melhor. Devontae Parker é um bom wide receiver, é verdade. Albert Wilson também é um bom wide receiver, porém tem sofrido com algumas lesões incômodas e tal, então ele precisa ficar um pouquinho mais saudável para poder ajudar o ataque dos Dolphins. Mike Gesicki é um tight end ok, não é um tight end ruim, mas é tight end ok. Eu não teria grandes expectativas em cima dele, né? E, cara, a questão da defesa. E aí sim a gente pode olhar para a defesa e falar: olha, os Dolphins também investiram na defesa. Eles também estão pensando no outro lado para ter 2 bases boas pro Tua. Então aí, cornerback, chegou o Byron Jones para formar possivelmente uma das melhores duplas de cornerback da NFL junto com o Xavier Howard, né? Que o Howard já era muito bom já de anos, jogando pelos Dolphins. Sem falar as adições de Landon Roberts, Kyle Van Noy, 2 linebackers aí, ex-jogadores do New England Patriots que já jogaram com o Brian Flores também. E a vinda do Shaq Lawson, defensive end, ex-jogador do Buffalo Bills, que também vai agregar muito, principalmente o pass rush dos Dolphins. Então, assim, a franquia de Miami tá no caminho certo, finalmente, ao que parece, né? Nossa, aleluia. Os Dolphins estão muito sérios nesse planejamento deles de, pelo menos, voltar a brigar por uma pós-temporada. Eles estão aí com um ataque relativamente jovem, reconstruíram uma linha ofensiva, finalmente eles têm até então um bom quarterback para começar, né, com o Tua. Só tem que ver se ele vai estar saudável até lá. Tem um grupo de recebedores que podia ser um pouquinho melhor. Estão reconstruindo a defesa. Ainda tem bastante cap para gastar. Então os Dolphins têm muitas alternativas para oferecer para o Tua no futuro próximo. Bom, e aí por último nós temos o Justin Herbert, né, com o Los Angeles Chargers. E eu deixei o Herbert por último porque eu acho que ele tem uma base um tanto quanto diferente dos outros 2 times que ainda estão em reconstrução, né? Citando primeiros pontos negativos, assim, no ataque, cara, ano passado a linha ofensiva dos Chargers foi uma coisa horrível de assistir.
O Philip Rivers, o que ele foi pressionado é uma coisa assim de outro mundo. Cara, eram jogos que, meu, de 10 snaps, 7, 8 tinha alguém em cima dele. Então, a linha ofensiva dos Chargers em si, em 2019, era muito ruim. Para 2020, isso já é diferente. O Brian Bulaga chegou, né, do Green Bay Packers, e o Mike Pouncey está saudável agora, center, né, ex aí Miami Dolphins já de alguns anos, e é um bom jogador para essa linha. E além dessas duas boas peças, uma outra adição interessante para se citar é a do Try Turner, né, um guard aí do ex-Carolina Panthers, né, não é um guard assim tão bom que a gente possa falar que é de um nível de excelência, mas chega aí para ajudar também essa linha ofensiva. Então, o Mike Pouncey saudável, com a chegada do Bulaga e a adição do Turner, pode até causar algo interessante aí para a proteção do Herbert. E seguindo nessa toada de ataque, uma baixa muito grande para essa temporada é a saída do Melvin Gordon, né, o running back aí, que era um dos melhores da liga, mas que já em 2019, antes da temporada começar, fez uma grevezinha aqui, não participou dos treinamentos, dos workouts do time, pré-temporada também não, porque queria receber uma grana astronômica, coisa que o Le'Veon Bell fez com o Pittsburgh Steelers, coisa que o Todd Gurley fez também com o Los Angeles Rams, e até que o Ezekiel Elliott também fez com o Dallas Cowboys, né? Então o Gordon já desde a última temporada ele dava essas pintas de que ele queria receber muito dinheiro no seu próximo contrato. Infelizmente isso não aconteceu, né, para o torcedor dos Chargers, né, em 2020. O Gordon foi embora, assinou com o rival, com o Denver Broncos, e com isso ficou um espaço muito grande, ficou um buraco muito grande a ser preenchido na posição de running back. Tanto que agora, atualmente, nesse dia que eu tô falando, o titular da posição vai ser o Austin Eckler, que era o reserva dele. O Eckler é bom, ele foi um bom reserva, ele é bem rápido, tem boas mãos, mas está longe de ser um power horse, aquele cara que vai, meu, carregar 20, 25 corridas por partida, que talvez já até algo que o Herbert precisasse nessa temporada. Mas apesar disso, tem um bom grupo de recebedores. Eu gosto muito do Keenan Allen, gosto também do Mike Williams. Eu acho que o Tyrande, o Hunter Henry, ele é bom, ele tá aí talvez entre os 10 melhores da posição, apesar de ser o mais bem pago da liga, né, substituindo aí o veterano Antonio Gates. Assim, o ataque dos Chargers em si é bom, é legal. A linha ofensiva melhorou um pouco, o running back, meu, caiu muito, é verdade, mas o grupo de recebedor é bom. Então isso pode dar uma ajuda muito grande pro Herbert. Mas, assim, eu acho que o principal para ele é a defesa. A defesa que vai ser o pilar dele por muitos e muitos anos, assim como, por exemplo, foi a defesa dos Ravens pro Joe Flacco. Ele não tinha recebedores muito bons, ficou muitos anos com uma linha ofensiva mais ou menos, tinha um bom running back, mas a defesa sempre prevaleceu. Isso até pode ser o caso dos Chargers de 2020. Por quê? Linha defensiva, você tem aí Joey Bosa, que é irmão do Nick Bosa, defensive end do San Francisco 49ers, né? Joga aí também como pass rusher dos Chargers. Do outro lado, Melvin Ingram, que também vai ser uma boa peça pro pass rush, finalmente saudável, né? Porque jogou meio balhado aí o último ano. E no meio da linha defensiva tem uma adição nova do Linval Joseph, que aí foi um ex-defensive tackle por muitos anos do New York Giants e do Minnesota Vikings, né? Ele ainda é um bom defensor, apesar de não ser tão valorizado assim na liga, ele é um bom defensor contra o jogo terrestre. E, cara, corpo de cornerback, chegou aí Chris Harris Jr., do Denver Broncos, também é um bom cornerback, é uma boa adição aí já pro Casey Hayward, né, que tá jogando muito bem também nessa defesa dos Chargers faz um tempinho já, né? Acabou o contato com os Packers não quis renovar com ele, foi para os Chargers, se reencontrou, subiu de patamar e hoje é um dos melhores da posição. Sem falar, lógico, do Dervin James, né? Que é também um dos melhores jogadores de secundárias em toda a NFL. E de linebacker, uma adição bem importante que os Chargers fizeram foi o recrutamento do Kenneth Murray na primeira rodada aí em 2020. O Murray, para quem não sabe, ao lado do Patrick Quinn, que foi selecionado por Baltimore também na primeira rodada, estava cotado como um dos dois melhores linebackers de todo esse draft. Então, é uma adição muito interessante para a defesa de Los Angeles e com certeza ele deve assim render bem as expectativas que o time vai ter em cima dele. Então, falando base por base,
eu acho que de todos esses três times, a base dos Chargers pro Justin Herbert é melhor, porque a defesa deles vai poder dar mais, assim, como é que eu posso dizer, mais uma sobrevida para ele jogar. Ele vai poder se arriscar um pouquinho mais, até errar um pouquinho mais, porque ele sabe que ele pode confiar na defesa que ele vai ter, entendeu? Bom, acho que disso a gente já pode começar a pensar um pouquinho melhor sobre quem que deve ter uma temporada, ou pelo menos um começo de carreira melhor na NFL, né? Se a gente for começar pelo Burrow, a gente pode pensar que ele provavelmente deve ser o titular desde a primeira semana, né? Até pelo peso do nome dele que ele veio para o time. Uma escolha de primeira rodada, uma sensação no college, até pelo final de ano fantástico que ele teve. Então ele deve sim ser o titular dos Bengals de cara. Só que ele vai ter um ataque muito jovem com ele e uma comissão técnica também muito jovem. Então toda essa inexperiência pode, a princípio, pelo menos nos primeiros anos dele na liga, ser uma coisa não tão boa assim. Sem falar que a defesa não é algo que ele pode se ancorar para ajudar. Diferentemente aí do Justin Herbert, por exemplo. O Herbert vai ter um suporte defensivo muito bom, vai ter algumas peças boas para poder lançar, não vai ter uma proteção tão boa, não vai ter um jogo terrestre tão bom, mas vai ter a sua melhor função podendo ser exercida, que é a de lançar, né? Uma observação interessante que os Chargers também podem fazer é a de segurar o Herbert por algumas rodadas. Por quê? Eles podem avaliar ele aí nos workouts na pré-temporada e ver se ele realmente está pronto já para entrar como titular. Até porque o time aí tem como reserva o Tyrod Taylor. Então, o Taylor já serviu como backup de alguns bons quarterbacks, já foi titular do Buffalo Bills aí por um aninho. Então ele também tem uma experiência na liga. Então isso pode ser interessante para a franquia também. Vai depender muito do que o técnico aí, o Anthony Lynn, vai querer para ele. Se ele vai esperar um pouquinho, vai deixar ele maturando um pouquinho no banco, ou se ele vai falar, não, você já vai entrar em campo e já vai jogar. E isso é a mesma coisa com o Tua Tagovailoa. Ele não vai ter um suporte tão bom defensivamente falando quanto o Herbert, mas ele vai ter um suporte defensivo bom, melhor que a dos Bengals, por exemplo. Vai ter um suporte ofensivo melhor que o dos Chargers, acredito eu. Eu acho que o ataque dos Dolphins hoje está mais bem encaixado que esse ataque dos Chargers, porque tem dois bons running backs, tem uma linha ofensiva reconstruída que pode dar muito certo, e tem dois bons recebedores com um tight end razoavelmente bom. Então eu acho que a vantagem nesse quesito está em Tutua. Mas é aquilo. A lesão no quadril dele, adaptação, cara, estudo, playbook, tudo isso vai depender muito dele também. Se ele mostrar sinais positivos em tudo isso e o Brian Flores falar, não, você vai jogar, você tá saudável, então você vai jogar. Porque eu acredito em você e tal. Ele vai ser isso. Se o Tua conseguir se manter saudável e conseguir é, ter esse bom desenvolvimento, eu acredito até que ele tenha uma temporada melhor que a do Burrow. Por quê? Temos que considerar também as situações da divisão, tá? AFC Norte. Quem que o Joe Burrow vai enfrentar 6 vezes por ano? Cleveland Browns, Baker Mayfield, um ataque extremamente talentoso aí com Odell Beckham Jr., com Austin Hooper que chegou agora, com Nick Chubb, com... Cara, um monte de gente boa. Tudo bem que o Joe Thomas saiu, mas é um ataque muito talentoso ainda. Sem falar no Pittsburgh Steelers, que tem uma defesa muito dominante, uma defesa jovem muito forte, com o retorno do Big Ben no ataque. Então o Ben Roethlisberger também volta aí para a posição de quarterback dos Steelers. E o Baltimore Ravens, que foi a sensação da NFL na última temporada, com o Lamar Jackson, um ataque muito rápido, muito versátil, muito poderoso. Então a gente tem que pensar, são 6 jogos que os Bengals podem perder. E como que vai ser a atuação do Burrow nesses jogos, entende? Então isso se aplica também ao Tagovailoa e ao Justin Herbert, no caso. Porque os Dolphins vão pegar aí Bills, tudo bem, o Bills está em alta na liga, é um time aí que possivelmente deve ganhar até a AFC East, né, considerando que os Patriots aí perderam o Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers. Ninguém sabe como que vai ser esse New England Patriots sem o Brady, com o quarterback aí sem experiência nenhuma. Então isso pode ser um gap muito bom para os Dolphins se aproveitarem. E o New York Jets, que é os Jets que, cara, é assim, um dos piores times da liga que está aí à deriva faz anos, sem perspectiva nenhuma de melhora. Então os Dolphins podem se aproveitar muito por causa disso. Enquanto aos Chargers, também não tem uma divisão fácil. Enfrentam aí 2 vezes por ano o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que para mim basicamente são 2 derrotas na conta. Denver Broncos, que tá em evolução, tem uma defesa boa, também tá criando um ataque muito legal. Com o Drew Locke seu segundo ano já, pode ser uma boa ameaça.
E o Las Vegas Raiders aí, que também é um time que tá meio perdido, tem uma temporada boa aqui, uma outra ali. Trouxeram alguns bons reforços, mas a gente tem que sempre ver o que o John Gruden vai aprontar com o Derek Carr, né? Então, assim, se fosse para ter que escolher entre um dos três quarterbacks para apostar para ter a melhor temporada, eu apostaria particularmente no Tua Tagovailoa, pelos fatores que eu citei, desde que ele consiga se manter saudável, tá? Assim, não que o Joe Burrow ou que o Justin Herbert vão ter temporadas ruins, longe disso, eles podem ter temporadas muito boas. Mas eu acho que, falando por base, falando por divisão, força de calendário e todos esses fatores, eu acho que os Dolphins em si e o Tagovailoa, se ficar saudável, vão ter um aproveitamento melhor disso. Então é isso, rapaziada. Por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo que eu fiz. Cara, tava um pouquinho nervoso e tal. Eu tô com um setup muito ruim, minha câmera não é tão boa, o microfone também tá meio bagaçado e tal. Tô usando o que eu tenho aqui em casa para gravar, mas eu acho que eu consegui fazer um produto bacana para vocês, tá? A minha ideia, a princípio, é fazer uns dois, talvez três vídeos por semana, se tiver bastante tempo. E, cara, sempre falar uma coisa de NFL, talvez assim, se for legal, trazer alguns outros esportes para vocês também. Mas a ideia é mais ou menos isso, é criar aí um trocar de ideias entre a gente, né? Para poder discutir um pouquinho mais sobre a NFL, alguns temas importantes também, tá bom? Então vou pedir pra vocês aí deixar o like no vídeo, se inscrever também se puder. E é isso, cara. Até a próxima. Valeu, um abraço. Falou.